pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o feudalismo. Esse nome ele é bastante conhecido, a gente ouve bastante falar dele, e hoje então vocês vão poder entender um pouquinho melhor o que é esse tal de feudalismo. O feudalismo ele foi um sistema político e econômico que existiu na Europa, especialmente na Europa ocidental, entre o século V e o século XIV, nesse período que a gente chama de Idade Média. O nome feudalismo, vocês podem observar que ele tem duas partes, feudo e ismo. Ismo, sempre quando vocês tiverem essa palavrinha, ela vai se referir a uma característica, a um conjunto de ideias. E o feudo, ele significa terra. Então, é alguma coisa, o feudalismo tem alguma coisa a ver com a terra. É exatamente isso. O feudalismo, então, ele foi um sistema econômico e político baseado na posse da terra. Para resumir, lá durante o feudalismo, lá na Idade Média, para uma pessoa ser rica, ela tinha que possuir terras. Terra igual a riqueza. Essa é a principal característica do feudalismo. Mas por que aconteceu isso? Por que a terra era tão importante para as pessoas nessa época? Lá no fim do Império Romano, do Ocidente, lá no ano de 476, com as invasões dos povos bárbaros, povos germanos, as pessoas que viviam no Império Romano começaram a ficar com medo desses ataques. E elas começaram a ir para o campo. Começaram a esvaziar as cidades e foram para a área rural. O problema é que nem todas as pessoas possuíam terras na área rural. Então, as pessoas que possuíam terras, elas foram para a área rural e lá construíram os grandes castelos de pedra cercados por muralhas, como esse aqui. As pessoas que não tinham, que não possuíam terras na área rural, elas também foram para poder se proteger, mas elas foram morar na terra dessas pessoas, desses nobres que possuíam terras. E lá elas foram trabalhar como servos. Essa é uma outra característica importantíssima do feudalismo. É o trabalho servil, é a servidão. Não é trabalho escravo, tinha um pouquinho de escravidão ali durante o feudalismo, mas não era tanto. A principal relação de trabalho é a de servidão. A servidão, ela está entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. O trabalhador é livre, mas ele não recebe salário. Então, quando essas pessoas, depois da invasão dos bárbaros, elas saíram das cidades e foram para o campo, a gente chama isso de um processo de ruralização. As cidades durante a Idade Média, as cidades europeias, elas ficaram muito pequenas. Havia cidades ainda, havia comerciantes, artesãos, outras atividades, mas era menor do que antes, tá? Eram menos pessoas se dedicando a esse tipo de atividade, porque a maior parte das pessoas estava lá no campo, trabalhando na agricultura. Outra característica bem importante da Idade Média é esse trabalho agrícola. A gente diz que o trabalho agrícola no feudalismo teve duas características principais. Primeiro, era autossuficiente. Era plantado ali, era feita agricultura dentro daquele feudo, dentro daquele espaço, e não precisava trazer nada de outros lugares, porque tinha pouco comércio e os lugares ficavam muito afastados uns dos outros. Isso não significa que eles viviam super bem, tá? Era comum, especialmente entre os camponeses, a fome, então muitas pessoas até morriam por falta de alimentos. Os nobres, eles tinham uma vida um pouquinho melhor até, mas não era assim a melhor coisa do mundo. A segunda característica, então, além de ser autossuficiente, é que era uma agricultura de subsistência, ou seja, era apenas para a própria sobrevivência. Não gerava excedentes, não sobrava para as pessoas poderem fazer comércio, porque as técnicas agrícolas, as técnicas de plantação, de colheita, ainda eram muito precárias, eram muito rudimentares. Então, não sobrava alimentos para poder fazer esse comércio. Outra relação importante que existiu durante o feudalismo foi a relação de suzerania e vassalagem.
Essa relação, ela é muito simples. Como é que acontecia? Era uma relação entre dois nobres. Um nobre, ele doava uma terra para outro nobre. Esse nobre que doava a terra era chamado de suzerano, enquanto esse nobre que recebia a terra era chamado de vassalo. Como a terra era um bem muito importante naquela época, o melhor presente de dar para alguém era um pedaço de terra. Quando o suzerano ele doava uma terra para o vassalo jurava fidelidade e devia impostos ao suzerano. Ou seja, era um bom negócio para ambos. Lembrando que essa relação de suzerania e vassalagem acontecia sempre entre dois nobres. Mas quem eram os nobres na Idade Média? No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a sociedade feudal. Até lá!